a gente tá sempre pescando, a gente sempre olha ao lado, né? Olha que eu olhei ao lado, vi umas 3 figurinhas mais ou menos do 1,20 m de altura. Aí eu assustei, né? Vi aquelas 3 figuras, assustei e fiquei pensando o que eu fazia. Com a vara de anzol na mão. Aí eu pensei, não olhei para um lado para o outro, falei que pular dentro da lagoa eu não vou, né? Olá, amigos, tudo bem? Olha, o que você vai ver a partir de agora é um material totalmente inédito. Ele nunca foi apresentado em público. É um material muito precioso, uma grande contribuição à ufologia brasileira, ao estudo ufológico que se faz no Brasil. Esse caso é conhecido como o caso Bebedouro. José Antônio, um soldado da Polícia Militar, foi pescar e conta que foi abduzido, foi raptado por seres e foi levado para uma nave e fez uma viagem fantástica. Se o caso é conhecido, por que é inédito? O inédito aqui é o personagem contando a sua própria história. Num domingo, eu era um jovem repórter, meu pai, Vasco Rocha, era ufólogo, era pesquisador de ufologia aqui em Minas Gerais. E ele falou comigo, pega o gravador e vem comigo que eu quero fazer uma entrevista. Gravador é aquele gravador de rolo, de 2 rodinhas, uma de um lado, outra da outra, só áudio, não tinha imagem. Isso tem cerca de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos de 30 anos, e nunca foi mostrado. Esse material estava guardado comigo, e eu sempre pensei, uma hora eu vou ter que colocar isso em público, porque não faz nenhum sentido eu ficar com isso guardado. Tem o próprio Zé Antônio contando a sua história da viagem que ele fez. Então, vamos acompanhar o José Antônio contando a sua história. Mas nunca tive medo de nada. Já agora, eu cheguei lá, estava pescando, como é normal, uma barraca direitinho, pescando. Isso era quarta-feira, mais ou menos. Aí pesquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí domingo à tarde, eu levantei cedo e a minha barraca tudo direitinho e continuei a pescar. Aí quando foi mais ou menos assim, mais ou menos 3 horas, eu escutei um ruído, mas nunca tive medo de nada, né? Eu não olhei para lado nenhum, não. Aí eu continuei pescando. Assim, quando a gente tá sempre pescando, a gente sempre olha ao lado, né? Olha que eu olhei ao lado, vi umas 3 figurinhas mais ou menos do 1,20 m de altura. Aí eu assustei, né? Vi aquelas 3 figuras. Não tem medo de nada, mas assustou, né? Qualquer um assusta. Até um soldado da Polícia Militar assusta, né? Assustei e fiquei pensando o que eu fazia. Com a vara de anzol na mão. Aí eu pensei, não olhei para um lado para o outro, falei que pular dentro da lagoa eu não vou, né? Aí pensei, aí a hora que eu soltei a vara de anzol no chão, acho que achou que uma vez eu ia jogar nele, né? Logo que eu joguei a vara de anzol no chão, eles estavam com um aparelho na mão, parecendo um alpão mais ou menos. Aí eles veio aquela rajada de fogo, eles apertaram essa rajada de fogo, então pegou do joelho abaixo. Aí pegou do joelho para baixo, aí eu senti que a perna adormeceu. Aí eu já fui logo de joelho ao chão. A hora que eu fui de joelho ao chão, eles veio e me pegou, um pegou assim, outro assim. Então é isso, ele devia ter uns dias de folga lá no quartel, pediu o coronel, mas tem outra hora que ele fala que trabalhava com o coronel. Eu quero pescar, foi pescar numa quarta-feira, né? Pescou na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo aconteceu essa história que ele está contando. Ele viu os seres, 1,20 m, quando ele jogou a vara no chão, na opinião dele, eles acharam que estava sendo agredido, soltaram um jato na perna dele, abaixo do joelho, a perna adoeceu, ele caiu, e eles vieram, agora ele vai contar que eles saíram carregando ele. Isso é outra coisa, né? Seres de 1,20 m para carregar um homem, um soldado da Polícia Militar, eles têm alguma coisa, algum poder de levitar a pessoa, de fazer um transporte das coisas sem usar a força física, né? Porque coisa que eles provavelmente não têm, né? E veio me transportar, aí virou, nós viemos pro lado batidinho, a estrada estava quando aqui, um meio quarteirão de distância a estrada estava. Quando foi faltando uns 10 metros já na estrada, eu vi um aparelho, fiz o aparelho deles, aí eu também tinha visto só 2, né? Aí já tinha um no aparelho, estava esperando no aparelho, para estar na estrada. Aí a hora que eu cheguei no aparelho assim, eu vi aquele aparelho, aí eu olhei assim, tinha um vão assim, de perto de um buraco. Quer dizer, para mim era, né, logo de lado do aparelho. O aparelho é esperto, só pega assim um pires, coloca o pires, só pega um copo de vidro, coloca dentro do pires, pega outro pires e coloca dentro, na boca do copo. A descrição dele é de um disco voador, né?
tem que lembrar o seguinte, essa gravação foi feita há 30 anos. E ele já tinha feito essa viagem há muitos anos atrás, isso é dos anos 60. Então a linguagem dele, tanto que a legenda tem às vezes dificuldade de compreender o que ele diz, né? E ele fala também uma linguagem antiga. Hoje a ufologia praticamente não registra mais essas naves que a gente chamava de disco voador na época, né? Igual ele fala, um pires em cima do outro. Era o conhecido disco voador. Parece que até eles evoluíram e a gente não vê mais esses discos voadores voando por aí, né? Vê outros tipos de fenômenos. E tinha umas asas lá do aparelho, assim, eles pegaram e entraram comigo dentro do aparelho. Quando eu entrei, dentro do aparelho todo escuro, cinza. Aí lá, eu entrei no aparelho, eles veio e me sentou no meio, assim, do aparelho. E aí eles começaram a conversar de lá, não entendia muita conversa, peçam de medo. Aí um veio cá fora, outro veio pra dentro, entrou no aparelho, outro saiu pra fora de novo. Aí tá aquela conversa, aí sentou logo, aí sentou um do meu lado, outro do outro lado, aí me colocou um capacete. Né? Aí capacete, aí eu não, só tinha lugar da visão, só peguei enxergar, né? Aí sentou um do meu lado, outro do outro. Assim que assentou um na minha frente, só tinha uma alavanca à esquerda e uma direita do que sentou na minha frente. Ele mexeu na alavanca um pouco, só um geazinho na alavanca, eu senti que o aparelho mexeu. Quando mexeu, deu um toque na outra alavanca, ao outro lado dele, que é a alavanca maior, eu senti que o aparelho tomou aquela velocidade. Aí, tá que viagem. Isso é interessante, porque todas as pesquisas que são feitas nessa área dizem que esses aparelhos, como ele fala, né, essas naves, elas não têm um propulsor, elas não têm um motor, não tem um motor de explosão, não tem um jato, não tem nenhum sistema de propulsão de transporte, né, de fazer um objeto andar que a gente conhece na cidade. Nós temos carros elétricos, carros a diesel, a gasolina, e temos também os aviões que são a jato, né? Nenhum desses propulsores são vistos, são observados nas naves que fazem todo tipo de movimento, né? Movimento que contraria os conhecimentos da nossa física aqui atual, né? E aí ele fala, tinha uma alavanca e outra alavanca. Um mexeu na alavanca, a nave começou a movimentar. Provavelmente, ele não fala que viu barulho de motor, né? Na minha frente. Ele mexeu na alavanca um pouco, só um geazinho na alavanca, eu senti que o aparelho mexeu. Quando mexeu, deu um toque na outra alavanca, ao outro lado dele, que é a alavanca maior, eu senti que o aparelho tomou aquela velocidade. Aí, tá que viagem. O aparelho tomou velocidade, não estava enxergando nada, né? Aí está aqueles zoom dele lá, não entendia nada. Quer dizer, nessa altura eu não pensava, falei, agora acabou, né? Pensei, agora comigo não tem jeito mesmo. Viajamos, o pescoço pegou doer, com a máscara relando, inclusive quando eu cheguei, meu pescoço estava todo ferido. Aí viajamos, nada que chegar. Aí depois de muita viagem, havia um clarão forte, atingiu dentro do aparelho todo. Aquele clarão, com essa olha assim no sol, essa olha assim que está até piscando. Viajamos bastante aquele clarão, depois viajamos aquele clarão, passou aquele clarão, foi diminuindo até acabar. Logo acabou aquele clarão, ele deu um toque na alavanca do outro lado, eu senti que o aparelho, ele estava assim, parecia ele viajar meio de lado, para que o aparelho foi um pouco de lado. Depois viajamos um pouco de lado, aí ele mexeu na outra alavanca de novo, aí parece que o aparelho foi diminuindo a velocidade, diminuindo. Aí depois mexeu na outra alavanca, eu senti que o aparelho parou. Aí parou o aparelho, aí ele chegou em algum lugar, né? Logo que parou o aparelho, eu senti casoeira lá de fora do aparelho. Aí até aí eu estava enxergando, ele havia tampado minhas vistas. Aí tampar minhas vistas, um me pegou um lado, eu pegou o outro lado, e eles me pegou, e eu levantei, aí eu senti que eu saí do aparelho e fui arrastando o joelho no chão. Era firme, assim, o pé da terra, andando que a zoeira, o negócio chega no lugar, parece que tem um povo que está esperando, que é a zoeira. Andamos bastante, quer dizer, não tinha nem mais ou menos um pouco, uns 2, 3 minutos, andamos, aí chegamos. Aí me soltaram, eu sentei, sentei numa cadeira. Aí aqueles averdaram minhas vistas, já estava dentro de um salão grande, todo cinzento, aí já tinha muitos deles. Até aí eles estavam de máscara, aí já tinha muitos deles sem máscara. Aí tinha barbudo, outros sem barba, né? Barba pequena.
tudo barba ruiva, cabelo ruivo. Aí Então viajou, viu uma luz, depois viu outra luz, pode ter sido o nosso Sol, depois um outro sistema solar. A gente é incapaz de explicar o que aconteceu nesse trajeto aí. E eles chegaram com ele no lugar, ele saiu da nave, ele agora já está no lugar onde ele foi levado, né? E ele fala em pessoas com barba. E esse relato de pessoas com barba não continuou a acontecer nos próximos relatos de pessoas que tiveram contato com esses seres, né? Pessoas com barba. Será que era barba mesmo? Será que era um tipo de vestimenta? Será que ele estava meio confuso? Sei lá, né? Eu não sei. Mas pelo menos, esse relato dele é muito antigo, e os que vieram depois dele, os livros que estão escritos, não é comum falar em pessoas com barba. Um entra, outro sai, conversando entre eles. Aí conversaram bastante, um chegava a olhar para mim, outro chegava a olhar, sabe, conversa. Aí conversamos bastante tempo. Aí, na hora que eu virei de lado, que não estava dando para virar bem, que eu estava olhando sempre de frente. Quando eu de lado, aí eu vi umas 2 pessoas deitadas, para mim estava morto, né? Aí eu tive medo. Epa, aí ele viu pessoas que ele identificou que estava morto. Ele é um soldado da Polícia Militar. Ele sabe muito bem o que é um cadáver e o que é uma pessoa que está dormindo, né? Que eu vi que para mim estava morto, eu falei, deve fazer o mesmo comigo, né? As pessoas eram igual a gente, as que estavam mortas? Deixa eu esclarecer aqui. Essa pessoa que fez essa pergunta também é ufólogo, bastante conhecido aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, que é o Albert Roberto, atuante ainda, também era um jovem na época, né? E ele acompanhava meu pai, e eles dois eram da CICOANE, né? O Centro Civil de Estudos de Objetos Aéreos Não Identificados, do professor Ulvio Brant Aleixo, que começou essa pesquisa aqui em Belo Horizonte, né? Então, o Albert participou dessa entrevista, eu devia ter falado isso no início, não lembrei, mas estou salvando aqui o crédito do Albert, que continua tendo um papel importante na pesquisa ufológica aqui em Minas Gerais e no Brasil, né? Horário moreno e um escuro. Para mim, estava deitado, eu estava morto, eu estava com alguma coisa que estava quietinho. Aí eu fiquei ligado naquela pessoa. Aí eles conversa vai, conversa vem. Parecia um que estava na minha frente, assim, parecia ser o que mandava, devia ser o cheadeiro, que era parecia ser mais velho, era da barba maior que tinha, e ele que dava o toque em tudo. Toda pessoa que chegava, conversava com ele sempre que parecia que estava lá sendo o chefe. Eles conversavam bastante tempo, depois deles conversavam... A avaliação de quem é da Terra, né? A gente sabe que aqui a gente tem chefe, tem sempre o cara que comanda, que manda, que dá as ordens. A interpretação dele também, será que é verdade? Não sei, né? Trouxe uns copinhos que parecem pedra mesmo, tomaram uma coisa lá que eu não sei o que é, aí veio para me oferecer, levantou a massa, eu não queria tomar, e eles levantaram e obrigou quase eu tomar. Eu sei que era uma coisa verde e amarga, que nem um amargoso mesmo, aí tomei aquilo, eu estava meio até com o pescoço caído, aquilo foi até bom. Eu senti mais desporto, reagi mais, aí parece que aquilo me deu força. Aí, depois daquilo, eles trouxeram uma cadeirinha assim na minha frente, fez um desenho explicando, eles balançavam com a cabeça para mim. Essa parte eu achei muito interessante, porque eles fizeram, ele fala que é desenho, né? Pode ser um mapa astrológico, eles podiam estar demonstrando para ele, aqui é o seu sistema solar, aqui é o nosso. Seria muito curioso se ele tivesse entendido isso, né? Mas é uma parte que eu achei muito interessante no relato dele. Às vezes, quando eles faziam uma coisa que eu não entendia, pode deixar cair no chão, não tem problema, não pegou assim inteiro. Aí eu parecia que eu não entendia, eles iam insistindo com aquela coisa, que eles desenham. Quando eu dava algum sinal, parecia que eles entendiam, não sei, aí eles passavam para outra coisa, outros tipos de desenho. Aí depois desenhando coisa, foi desenhando, e explicando lá, quando eu não falava nada, eles iam insistindo com aquela coisa, desenhando, algum desenho de umas coisas lá, aí conversava bastante tempo. Aí depois eles fizeram um desenho lá que eu achava, na época eu pensava que às vezes era ano mesmo, eu parecia que entendia, dei sinal para eles que sim, estava entendendo, aí eles passavam por outra coisa, ia fazendo aquele desenho de bola e tal, e chegou, conversou assim, aí me explicou as coisas, isso eu não contei ninguém, até hoje não contei, nem minha dona não contei. Olha, isso aí é um ponto importante da fala dele, até vou voltar um pouquinho, porque ele voltou com um segredo. Ele tem alguma coisa que ele não conta para ninguém. Falou que não contou nem para minha dona, né? Não contou nem para a esposa dele, guardou com ele, ninguém sabe o que é.
Depois da entrevista, a gente voltou a insistir com ele, mas dá uma dica aí do que... Não, isso eu não falo sobre isso, não. Ele voltou com um segredo de lá. Cara lá, daqui, esse cara me deixou meio igual nós, e chegou, conversou assim, e aí me explicou umas coisas. Isso eu não contei ninguém, até hoje não contei, nem minha dona não contei. Aí me deu conversou comigo, igual nós estamos conversando aqui. Aí, o que você falou? Não, eu não falei pra ninguém, então eu não falo não. Por quê? Tem um motivo especial? Cara, isso é... O Albert voltando a perguntar, por que tem um motivo especial? Ele não conta, ele voltou com um segredo que só ele é que sabe o que se trata, né? Tá parecendo um segredo de Fátima, né? Aí eu não contei, aí ele conversou, explicou, aí que no que ele me falou na época, aí eu vi, aí eu tive mais uma esperançazinha, né? Aí pelo que as coisas que ele me falou. Aí depois ele saiu, a pessoa saiu assim, ele apareceu por minhas costas, fiz a volta, saiu pelas minhas costas. Logo ele saiu, veio aqui, aí voltaram a pessoa de novo, veio conversar, aí veio meio revoltado um com o outro, conversou bastante, explicou mais coisinhas lá, depois da conversa, explicou, aí esse parece ficou meio nervoso, aí eles vedaram as vistas de novo. Aí vedaram as vistas. Aí um me pegou um lado, outro pegou do outro lado e viemos. De novo, né? Vedar as vistas dele pra quê, né? Primeiro ele fala que fizeram uma máscara e ficou só com o buraco do olho. Agora, depois dessa visita que ele fez lá, conversou com as pessoas lá, eles vedaram a minha vista. E pegaram ele de novo, né? Vou repetir. Uns serizinhos de 1,20 m de altura, não tem força para carregar um homem, né? Eles têm algum tipo de força que a gente não sabe explicar o que é, que eles fazem o cara levitar e sai empurrando ele, né? Parece que saiu comigo da sala, veio andando bastante tempo, aquela zoeira como a gente foi. Ele chegou, me colocou, sentei de novo. Ao que eu sentei, a vedar a vista, tá dentro da parede de novo. Aí logo sentamos, o outro sentou um do meu lado do outro, o outro sentou na frente, ligou o aparelho mesmo, do jeito que ligou aqui, o aparelho subiu. Depois parece que ele foi de lado um pouco do jeito que tinha acontecido. Depois de virar de lado, aí veio o clarão de novo. Mesmo que aconteceu na ida. Veio aquele clarão forte, foi aumentando, até quando a gente quase fechar o olho, não estava aguentando aquele clarão. Aí foi acabando novamente aquele clarão, viajamos bastante tempo. Depois viajamos bastante tempo, eu senti que o aparelho parou de novo. Aí eu parou. Aí eu saí, ele me tiraram lá de fora, eu senti que eles me pegaram, tiraram lá de fora, aí tirou a máscara. Aí tirou a máscara, que me puseram, eu senti aquele frio, aí eu fiquei meio grogue. Aí eu fiquei meio grogue assim, já estava enxergando, já estava escuro. Aí me lá, soltou no chão lá, e eu só vi uma zoeirinha e eles se mandaram. Trouxeram ele de volta, né? Levaram, fizeram toda essa confusão e trouxeram de volta. E olha aí o que ele falou, eu só vi uma zoeirinha, não tem motor, não tem barulho de motor, a nave. Deixaram ele lá no chão e foram embora. Aí quando o dia amanheceu, estava amanhecendo o dia assim, eu me orei um pouco, aí eu olhei e já estava numa beirada de um riachozinho, aí eu olhei de lá assim, tinha umas criação, tinha uns animais, aí eu estava ruim, aí eu fiquei fraco mesmo. Aí fiquei pensando, será o que aconteceu comigo? Aí eu fiquei pensando, será que eu estou doido? Tal, mas eu não estava aqui, aí eu fiquei meio indeciso, não sabia de que dia que era nem nada, né? Aí eu fiquei indeciso, as pernas todas paralisadas, aí eu escutei um pouco assim, eu subi uma zoeira de carro. Aí eu olhei para baixo, tinha um botijão bem embaixo. Aí passou um pouquinho, eu resolvi pescar um pouco, né? Eu falei, aqui é pescar e comer peixe. O pescador quer pescar, né? Ou seja, já está em terra, já se localizou em algum lugar, não era bebedouro, onde a coisa começou com ele, onde ele saiu de Belo Horizonte para pescar. Ele estava num lugar que ele não sabia onde. Aí eu olhei, do jeito que eles pegaram minha negócio de pescaria, voltaram, me largaram o negócio de pescaria perto de mim. Aí voltamos, aí eu pesquei, comi até uns peixinhos, não tinha forma, não tinha nada, comia aqueles peixinhos assim. Só comi eles sem, só abri e comi, nem assei não. Aí eu falei, agora eu tenho que ficar porque afora que o que aconteceu comigo não dá nem pra eu voltar pra casa mais, né?
Que aí eu não sabia o que era, pensei, fui arrastando as pernas do riacho, cheguei na estrada. Quando eu cheguei na estrada, aí vi um moço, isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Aí vi um moço com a enxadinha na cacunda, daí eu perguntei ele que dia que era, né? Eu não sabia nem o dia, aí ele falou comigo, hoje é sexta-feira. 2 dias depois? Isso foi domingo. Aconteceu domingo? Domingo. Isso era sexta-feira. Agora eu não sei que tempo que eu fiquei desacordado, né? Você vai pescar numa quarta-feira, pescou quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo apareceram esses seres, levaram ele no domingo, e quando ele foi deixado de volta era sexta-feira. Ou seja, ele estava fora do quartel, já tinha vários dias, né? Aí era sexta-feira. Aí eu falei com ele, e aqui, como é que chama aqui? Ele falou, tem alguma cidadinha por aqui? Ele falou, não, aqui, daqui, tem uma cidade aqui perto, não está muito perto, não. Eu falei, quantos quilômetros? Ele falou, daqui em Vitória tem 32 quilômetros. Vitória do Espírito Santo, hein? Foi levado aqui de pertinho de Belo Horizonte. O rapaz falou com ele que ele estava a 32 quilômetros de Vitória. Pegaram aqui em Peleopoldo e me largaram retirado de Vitória a 32 quilômetros. Colatina, né? Eu peguei o trem em Colatina, mas o cara me pegou nos 32 quilômetros, me trouxe de Colatina uns quilômetros e me largou que eu desci na estrada de chão e peguei o trem em Colatina para voltar para aqui. Aí eu fiquei e falei, puxa vida, mas domingo, hoje é sexta-feira, então não tem condição não. Aí fiquei pensando, aí fui arrastando a BR fora, aí veio um moço num caminhão, até parou o caminhão, ofereceu carona, onde é que eu ia? Eu falei, não sei onde é que eu vou não. Aí ele falou, você não quer carona não? Só estou gostando de andar? Eu falei, não quero não. Porque eu já estava cismado, eu vou pegar carona que eu nem sei para onde vou, né? Aí veio outro caminhão com uma caminhonete, parou, perguntou onde é que eu lá ia, se onde é que eu queria carona. Eu falei, não quero não. Aí quando veio um caminhão de novo, aí o moço parou o caminhão, desceu, me perguntou o que eu fazia. Eu falei, não, eu ando pelo mundo afora, eu sou assim mesmo e tal, não tem destino onde ir não, né? Para não aumentar muito a conversa, eu falei, não vou falar nem o que aconteceu comigo, que ninguém vai acreditar, então fica para mim só. Aí eu falei, não, eu não tenho destino, eu vou lá vou passar perto de Colatina, você quer ir para lá, você vai ficar aqui nesse ermo aqui, não adianta nada, você arrastando aí, se vir uma chuva ou qualquer coisa, você vai acabar molhando aí e ficar pior. Aí ele pegou minha mochila e jogou em cima do caminhão e falou, não, vamos comigo, eu te levo você. Eu falei, então eu vou. Aí ele me pegou, pôs dentro do caminhão, eu subi. Quando estava quase chegando em Colatina, ele falou, Colatina aqui por baixo, ó. Se você quiser descer a pé, você desce. Se não quiser, você vai comigo aqui afora. Eu falei, não, vou não. Aí ele me ajudou a descer do caminhão, eu desci. Aí pegou a mochila, quase me custando me carregar, ainda fiquei a mochila para carregar. Aí desci uma estrada de carro abaixo, de chão. Aí cheguei em Colatina, antes de Colatina, uma parada, e até antes de Colatina que eu peguei o trem, né? Aí cheguei na estação de Colatina, era mais ou menos meio-dia e pouco. Aí tinha uns caras conversando lá, e eu sempre evitando de conversar. Aí eu desci no Rio, fui tomar uma água. Aí que eu voltei e tomei água, eu fiquei pensando o que eu fazia. Eu falei, eu voltar pra casa é fogo. Eu ficar aqui, do jeito que eu tô, a vida tá esperando meia hora, não me olha. Eu acabei voltando pra casa mesmo. Aí eu perguntei o cara assim da estação, quando vai passar? Eu acho que eu tava, não sabia engano, acho que eu tava com 35 cruzeiros no porto na época. Eu tinha mais um pouquinho as pratas, mas as pratas eles pegaram ela, né? Lá em cima eles pegaram as pratas, usavam um crucifixo grande, com terço grande, até que a irmã me deu. Então o crucifixo era grande, tinha um pedaço de ouro nele, o crucifixo eles ficavam com o crucifixo e um pedaço de ouro. Ficar com o crucifixo dele lá em cima, vamos dizer. O Deus, vocês só me devolveram o Deus. E um retrato meu, eles ficaram. Arrancaram o retrato da minha identidade e ficaram com eles. Então eles ficaram com o crucifixo, com o meu retrato da identidade, e ficaram com as pratinhas. O dinheiro grande, o dinheiro que era enorme, eu não tirava não, né? Aí eu ficava com essas coisas. Aí eu falei, tá danado. Eu falei, quando que ia passar? Era 4 cruzeiros na época. Eu falei, não, o dinheiro dá. Aí o cara falou, vai de segunda, que segunda é 3.500, 3.800. Eu falei, já tô cansado de andar a pé e vou caçar passagem de segunda, vou de primeira mesmo. Aí eu tava dizendo, pô, cara, mendigo acostumado a andar a pé, ainda fica conversando fiado ainda. Eu falei, não, o dinheiro é meu, eu posso gastar ele. Aí ele falou, então o trem passa aqui 4 horas, acho que é 4 horas, não sei. Aí tinha um moço morava pra baixo da estação assim, tava conversando.
Aí ele falou, você não deve ter almoçado, vamos na casa almoçar. Eu falei, não, tinha muito dia que não comia, né? Aí chupei uma laranja, queria me dar comida, eu falei, não precisa não. Aí insistiu muito, pôs um pouquinho de arroz pra mim, eu comi. Aí ele falou, aí ele viu o facão, estava um facão na pescaria, né, na bolsa, eu mostrei o facão, falei, quando você quer facão? Eu peguei para não, você colocar o facão de presente. Foi até bom dele o facão, que esse facão serviu de prova, né? Na época, quando a gente foi lá de novo. Eu vou interromper por aqui, porque o vídeo está ficando grande e a parte mais importante desse documentário, né, desse precioso, material precioso para a ufologia brasileira, a parte mais importante daqui, depois ele vai contar que ele voltou para Belo Horizonte, chegou na estação aqui, na Praça da Estação em Belo Horizonte, e na sequência ele se aposentou no quartel, contou a história, o coronel, né, ouviu a história dele, e depois vieram oficiais da aeronáutica para entender com ele, para se entender com ele, são militares também, né? Foram a Bebedouro, ele mostrou onde era, depois foram a Colatina. Foram a Colatina e conversaram com esse fazendeiro que deu para ele a comida e ficou com o facão dele. E o fazendeiro confirmou, não, esse moço esteve aqui, contou uma história muito estranha, não entrei muito na conversa dele, mas ele me deu esse facão aqui, ó. Então ele provou, por isso que ele fala, esse facão serviu de prova. Os oficiais da aeronáutica que fizeram, esses casos no Brasil é sempre assim, né? Vem lá os homens de preto, né? No caso ele não teve homem de preto, mas os oficiais da aeronáutica que vieram para fazer todo o levantamento. Esse caso provavelmente está cadastrado em alguns anais aí das Forças Armadas do Brasil, como tudo fica, né? E também fora daqui, nos Estados Unidos. Porque todo o material daqui é compartilhado imediatamente com os Estados Unidos, que tem a maior fonte de pesquisa do mundo sobre esses temas. Então, é isso. Está aí a história do José Antônio. Eu vou repetir, eu gravei com ele faz mais ou menos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos. A viagem dele tinha sido bem antes, né? E já é um caso conhecido na ufologia, o caso Bebedouro, mas eu não tinha ainda mostrado isso em público, esse material. E agora eu estou abrindo mão dele para compartilhar com quem quiser, né, tanto no Brasil como no exterior. Só traduzir isso aí para o inglês, que pode rodar o mundo. É isso, cada um que faça a sua avaliação e tire as suas próprias conclusões da história do José Antônio. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.